Ainda falando de eleição, é claro, o Tribunal Superior Eleitoral não conseguiu identificar a origem dos recursos do Partido Liberal, PL, que pagaram uma auditoria do partido sobre as urnas eletrônicas. O relatório divulgado pela legenda de Bolsonaro apontou falhas e a possibilidade de fraude no sistema eleitoral brasileiro. E o TSE tinha perguntado se foi usado recurso público, dinheiro do fundo partidário, e o PL primeiro disse que não. Mas até agora não conseguiu provar esse não. É isso, Caio? Na verdade, o que aconteceu hoje, né? O corregedor-geral, Benedito Gonçalves, que é ministro do STJ também, do Superior Tribunal de Justiça, ele encaminhou um pedido, um documento sigiloso, a gente pegou para o PL, perguntando quem pagou, de onde veio o dinheiro que pagou. Eles identificaram R$450 mil para o pagamento dessa auditoria. E por que ele fez isso? Porque o setor, a área técnica lá, que tem o nome Assessoria de Exame de Contas Eleitorais e Partidárias, que é uma repartição dentro do Tribunal Superior Eleitoral, fez um levantamento a pedido da própria corregedoria, uma análise das contas. E o que eles identificaram? A conclusão dessa área técnica. Eles concluíram que não é possível identificar os doadores originários dos recursos financeiros. Por quê? Uma vez que o partido não declarou à Justiça Eleitoral nenhuma receita em sua prestação de contas no exercício financeiro de 2022. Então, muito embora o PL tenha dito que pagou com aquela... Lembra que a gente mostrou aqui, né? Aquela rubrica outros recursos, que seriam recursos próprios. Na análise dessa sessão, Assessoria de Exame de Contas Eleitorais e Partidárias do TSE, que encaminhou a Corregedoria Eleitoral esse relatório, isso não foi identificado, não está claro de onde veio. E aí o Benedito Gonçalves, que é o corregedor da Justiça Eleitoral, pediu hoje um despacho das 11h20 da manhã, que o partido informe e comprove a fonte originária das receitas recebidas pelo partido em 2022 e informe também se o prestador de serviços contratados para essa auditoria, se foi o Instituto Voto Legal ou o Carlos Rocha, que era o consultor que fez aquele levantamento. Porque o que acontece, desculpa, mas claro, se eles não conseguirem ou não quiserem mostrar de onde veio o dinheiro? Não, eu perguntei isso. Não tem uma punição muito clara, mas a suspeita ali, o pessoal do TSE me disse que avalia que eles estão notando ali dentro do TSE que o TSE não vai deixar barato essa história justamente para evitar que casos semelhantes de um estudo que coloque sob suspeição o sistema eleitoral todo possa se repetir, né? Em princípio, isso eu perguntei, problema não há. Não há uma sanção expressa para o partido que deixa de informar. O TSE teria que construir um entendimento para aplicar alguma sanção, do tipo multa ou, num caso mais grave, suspender o fundo partidário até que regularize, né? Mas a fonte me diz, acho isso radical, né? Para mim, acho que o TSE vai usar esse caso do PL para dar algum tipo de sanção ou reprimenda pública, a fim de desestimular que outros partidos queiram contratar auditorias para verificar a regularidade da votação. Como é um caso inédito... Exatamente. Segundo a percepção ali de algumas fontes ali, inclusive foi a forma que eu obtive esse documento, pegar esse caso como exemplar e pedagógico para casos futuros. Então não há casos pretéritos que posso falar, mas pode sair daí uma multa, pode sair uma reprimenda pública, pode sair uma suspensão do fundo partidário, principalmente não pelo documento em si, mas por essa dificuldade de identificar de onde veio o recurso que pagou. É público ou é privado? São vários ineditismos nessa eleição, né, Felipe? Pela primeira vez a gente tem um atual presidente concorrendo com um ex-presidente e agora essa questão da suspeita de se usar dinheiro público, que é o fundo partidário, para bancar campanha contra o sistema eleitoral brasileiro. Lembrando que esse documento do PL, ele estava com o timbre do partido, mas sequer estava assinado. Pois é, Márcio, e naqueles 2 inquéritos que o Alexandre de Moraes era relator, inquérito das fake news, inquérito dos atos antidemocráticos, já havia ali investigações sobre financiamento de atividades consideradas antidemocráticas ou de ataque às instituições, e o Alexandre de Moraes deslocou esse caso para um desses inquéritos, ou o inquérito
derivado dele, porque, por exemplo, dos atos antidemocráticos foi arquivado, mas aí se abriu uma nova investigação. Na época foi até criticado o Alexandre de Moraes por fazer isso para contornar a Procuradoria-Geral da República. Então, eles podem dar um enquadramento dentro de um desses inquéritos também, quer dizer, querendo fazer algum tipo de responsabilização e punição. E me parece que há uma embromação para definir de onde efetivamente veio o dinheiro. Agora, se a intenção foi fornecer algum tipo de subsídio, algum tipo de elemento para o Jair Bolsonaro, eventualmente, em caso de derrota, contestar o resultado, me parece que o tiro está saindo pela culatra, né? Porque o conteúdo dessa auditoria, desse relatório, ele não veio à tona com tanto sucesso assim, com tanta disseminação. O primeiro turno, em razão do resultado ter sido favorável ao Bolsonaro, pelo menos diante das expectativas, ele não contestou o resultado. Como tem o Tarcísio concorrendo no segundo turno em São Paulo, tem o Onyx Lorenzoni na frente do Eduardo Leite lá no Rio Grande do Sul, fica complicado também, num eventual cenário de derrota, Jair Bolsonaro questionar o resultado das urnas eletrônicas. Quer dizer, vamos supor que o Tarcísio vença aqui, ele vai ter que dizer que houve problema em urnas eletrônicas, mas não no estado de São Paulo. Se o Onyx vencer no Rio Grande do Sul, então houve problema, mas não no Rio Grande do Sul, vai ter que encontrar um outro lugar. Então, assim, me parece que toda essa articulação para gerar desconfiança no sistema eleitoral, até o momento, pelo menos, está indo por água abaixo. É óbvio que ela pode ser ressuscitada, mas vai precisar ser feito todo um contorcionismo e o TSE está vigilante. E talvez o contorcionismo maior seja do próprio TSE, que tem que ser que nem polvo para pegar todas as falcatruas ou suspeitas que estão aparecendo nessa eleição. E aí eu te pergunto, Yuri, como é que está aquele velho acordo do TSE com as plataformas de envio de mensagem, de redes sociais? Está conseguindo coibir? Está conseguindo controlar ou punir quem emite fake news e investigar isso? A Elizavec e a equipe do Expresso CNN ontem trouxeram muito um levantamento que mostrava ali o quanto tinha de desinformação sendo combatida pelas autoridades eleitorais. Né? Mas muito, e era interessante o gráfico, independentemente do número, e há um esforço de enxugar gelo, isso é um fato, mas principalmente quando eles fizeram aquela nuvem de palavras, ou seja, quais eram os termos mais associados à desinformação. E era totalmente sobre essas suspeitas infundadas, inverídicas, sobre a lisura do resultado das urnas, que as urnas seriam adulteradas ou coisa do tipo, que não existe comprovação fática de que nada disso tenha acontecido. E o que a gente está vendo, todo esse esforço do PL e o quanto esse assunto saiu de pauta depois de apurados os resultados do primeiro turno, porque são resultados que foram favoráveis a quem criticava, favoráveis no sentido de que o presidente Jair Bolsonaro não estava tão atrás quanto alguns dos seus aliados imaginavam. Saiu com o resultado das urnas que lhe permitiu ter esse gás que faz acreditar que é possível uma inédita virada de eleição presidencial em segundo turno. Tem uma série de aliados que foram eleitos no Senado, Damares Sal, Hamilton Mourão, Rogério Marinho, Tereza Cristina, para citar mais algum ex-ministro eleito senador, foram esses quatro, né? Jorge Seife, secretário da Pesca de Santa Catarina, ou seja, as urnas deram um resultado positivo aos aliados do governo, porque os aliados do governo nunca desconfiaram das urnas. Nenhum dos partidos pelos quais todos esses candidatos disputaram as eleições desconfiaram que não fossem ter computados os votos que eles de fato receberam.